nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo está mais uma vez nos ensinando o caminho da santidade, o caminho do crescimento nas virtudes. E hoje ele vai nos falar sobre a virtude da prudência e da virtude da prudência que leva também à vigilância. Uma consequência do homem prudente é ser vigilante, estar atento a tudo o que está acontecendo. E ele vai dizer, em primeiro lugar, irmãos, vigiai com cuidado sobre a vossa vida. E o cuidado não deve ser com a vida que se passou e nem com a vida lá do futuro. O cuidado é hoje. Não deixar para amanhã e não ficar apenas vivendo de recordações do passado. Que a nossa vigilância não seja como a vigilância dos insensatos, pessoa sem senso, pessoa que não raciocina, pessoa que é imprudente. O insensato é sempre um imprudente. E São Paulo vai nos dizer que em matéria da vida, nas matérias de vida espiritual, é muito necessário a prudência, porque se descuidar do corpo nos gera doenças físicas que podem até nos levar à morte nesta vida. O descuido com a vida espiritual pode nos levar à morte eterna, à perdição eterna. E ele completa, não sejais imprudentes. Quem é o imprudente? É o que fala sem pensar, é o que age sem raciocinar, é aquele que quer fazer as coisas do seu jeito e não do jeito que deve ser feito. E São Paulo diz, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Ora, meus irmãos, essa compreensão, ela não é igual para todo mundo, porque cada um tem uma vocação. Um bom pai quer sempre o bem do seu filho. Ora, Deus sempre quer o nosso bem, porque Ele é o nosso Pai. Então, cabe em primeiro lugar, antes mesmo de honrar pai e mãe, vem o primeiro mandamento: adorar a Deus sobre todas as coisas e, portanto, fazer a vontade de Deus é um sinal de amor. Obedecê-lo é um sinal de fé. Ter confiança nele é um sinal de esperança. Como eu vou querer que o meu filho me obedeça se eu não obedeço a Deus? Como é que eu vou transmitir ao filho que ele deve obedecer o pai, ele deve confiar no pai, se eu não obedeço e não confio em Deus? É insensato. E isso vira uma contradição. E depois os filhos vão perceber essa contradição do pai, da mãe, do professor, do padre, dos amigos mais velhos, e vão dizer, isso é fingimento. E se desviam, não é? O grande momento
mesmo dos pais que desde pequeno educaram os filhos, quando os filhos chegam na puberdade, eles necessitam de conversão. Por quê? Porque agora eles fazem as coisas por conta própria. E agora eles medem a ação do pai e da mãe, e eles entendem o que o pai e a mãe estão falando, por que está falando, e compreendem as atitudes do pai e da mãe. E por isso, se eles perceberem contradição, eles imediatamente rejeitam tudo, não é? O que o pai falou. É errado, mas é próprio da puberdade, é próprio da adolescência, é próprio do início da juventude, as pessoas agirem assim. E todos aqui que já foram jovens sabem disto. Querem sempre, não é, atacar aquilo que está entrando em contradição. Depois ele vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho vai te levar à luxúria. O excesso de bebida leva à luxúria. Outra coisa que nós temos de entender, não existe um pecado, vamos dizer assim, sozinho. Em geral, quando se peca com 2 ou mais pecados. Porque um gera consequência do outro. Você ficou embriagado, logo a luxúria, porque você perdeu o domínio de si mesmo, logo a luxúria se apossa de você. Você conta uma mentira, no dia seguinte a pessoa te pergunta de novo, você tem de mentir novamente, ou reconhecer o erro. A mentira provoca uma série de consequências, não é? De prejuízo aos outros. Eu menti para uma pessoa, eu a enganei, agora ela está enganada, está fazendo juízos errados, está indo por caminho errado e, portanto, eu tenho 2 pecados. Culpa do pecado de ter mentido e por ter colocado outra pessoa em situação ruim e delicada. Mas São Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Isto é uma graça que recebemos no sacramento do Crisma. Mas é um sacramento bastante fino, delicado, não perceptível nos sentidos, mas ele atua diretamente na nossa inteligência, nos esclarecendo, nos iluminando, indicando o seu caminho. Bem, como eu vou fazer isso se eu estou atento à sua ação? Continua dizendo, louvemos a Deus, cantando, rezando, colocando o nosso coração nas coisas que fazemos, fazendo de boa vontade e em tudo agradecendo a Deus. Em tudo, não apenas naquilo que deu certo, naquilo que me trouxe vantagens, mas também nas cruzes, nos fracassos da vida, nas perseguições, nas incompreensões. Temos sempre de agradecer a Deus. Mas como é que eu vou agradecer a Deus por não ser compreendido? Agradeça a Deus por ter força de entender que nem sempre você vai ser compreendido. Mas a incompreensão dos outros não me dá o direito de agredi-las, de maltratá-las, de odiá-las, de desprezá-las, de tratá-las como elas nos tratam. A nossa reação tem de ser diferente. Na leitura do Santo Evangelho, nós vamos ver Nosso Senhor cobrando dos fiéis
E será que esta frase só tem sentido para aqueles fiéis que estavam ouvindo pessoalmente a Jesus? Ou será que ainda está valendo para os dias de hoje? Ele disse, tinha um homem lá que estava com um empregado muito doente, pediu para Jesus ir até lá curá-lo, e Jesus diz assim, se não virdes milagres e prodígios, não credes. Será que isso vale também para nós? Será que as pessoas só vão à Aparecida, por exemplo, em busca de milagres materiais? Creio que não. É necessário ir em busca, não é, da graça de Deus e não apenas, não é, milagres assim que afetam os nossos olhos. O milagre que ele realizou foi esse. Vai, teu servo está curado. Teu filho já está passando bem. Teu filho está curado. E o homem teve a sensibilidade, a graça de confiar no que Jesus falou e foi embora. Será que se Jesus fizesse o mesmo para nós, a nossa reação seria semelhante a deste homem? Queira Deus que sim. Deus sabe o tempo e a hora. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não sabe o que pedir a Deus porque a gente não reflete no que pensa. Pensa, pede qualquer coisa de qualquer jeito, mas não mede as consequências do que pede. Porque olha para Deus apenas como um doador de bens. Não é? Mais ou menos como uma pessoa que está na rua pedindo esmola, me dá um dinheiro aí, me dá uma coisa aí. Não sabe o que pedir a Deus, porque não pensa. Que Nossa Senhora nos ajude a refletirmos sobre estas realidades da vida espiritual, que nos ajude a sermos mais prudentes na hora de falar, na hora de agir, na hora de rezar e na hora de suplicar a Deus uma graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.